Boas tardes, boas noites. Vamos retomar a leitura do livro A Caminho da Luz de Emmanuel, em que estamos estudando a queda do Império Romano do Ocidente, com a descrição de Emmanuel vista pelo lado espiritual. Retomando o parágrafo, o capítulo, a destruição do Império. A fraqueza e a impenitência dos homens não lhes deixou compreender que o cristianismo fora chamado à tarefa do governo tão somente para educar o sentimento dos governantes, preparando-os para levar o esclarecimento e a fraternidade aos outros povos da terra, então considerados bárbaros pela cultura do Império. Esse foi o último parágrafo que lemos na nossa reunião anterior, Não obstante todos os esforços em contrário dos mensageiros de Jesus, Bonifácio III cria o papado em 607, contrapondo-se a todas as disposições de humildade que deveria reger a vida da Igreja. As forças do mal, aliadas à incúria e à vaidade dos homens, havia obtido um triunfo relativo e transitório. Bem, aqui nós até já comentamos anteriormente, Bonifácio III já era como um representante da Igreja de Roma, quase um papa, mas não tinha, até era denominado papa, sob o Império de Focas, o imperador romano na época era Focas. O que caracterizou a ideia de papado como a gente conhece é que Bonifácio III, como a gente já comentou, ele proibiu que em vida fosse discutida a sucessão papal, sob pena de excomunhão, e também estabeleceu que com a morte do Papa, a discussão da sucessão ocorreria somente 3 dias depois do seu enterro. Hoje, esse prazo foi ampliado, se não me engano, para 7 dias. Muito bem, o que importa aqui é que com essas colocações é que se formaliza a figura do Papa, a figura com todo esse poder de que ele é revestido sem nenhum tipo de discussão sobre a sua liderança, E vamos lá, continuando. Os gênios do espaço, todavia, à claridade soberana da misericórdia do Senhor, reúnem-se no infinito, adotando providências novas concernentes ao progresso dos homens. Todos os recursos haviam sido prodigalizados a Roma, a fim de que as suas expressões políticas e intelectuais se estendessem pelo orbe, abrangendo todas as gentes no mesmo amplexo de amor e de unidade. Sua alma coletiva, no entanto, havia deturpado todas as possibilidades sagradas de edificação e renegado todos os grandes ensinamentos. Advertências penosas não lhe faltaram do alto, como nos acontecimentos inesquecíveis e dolorosos do Vesúvio nas cidades de Campânia. Séculos de luta e de ensinamento se havia escoado, sem que a alma do império se compenetrasse dos seus deveres necessários. É então que Jesus determina a transformação do império organizado e poderoso. Suas águias orgulhosas haviam singrado todos os mares. O Mediterrâneo era propriedade sua. Todos os povos se lhe curvavam para a homenagem e para a obediência. Mas uma força invisível arrancou-lhe todos os diademas, tirou-lhe as energias e lhe reduziu as glórias a um punhado de cinzas. Até hoje, o espírito que investiga o passado inquire o motivo desses sinistros arrasamentos, mas a verdade é que todos os fundamentos da terra residem em Jesus Cristo. Então é interessante que a gente tem
uma falsa ideia de que nós é que estabelecemos o rumo das coisas, mesmo das nações, decidimos, e as coisas acontecem como num jogo exclusivo de interesses da Terra. Mas o governo do planeta por Jesus é justamente conduzir essas forças invisíveis para resultados inesperados, né? Então, o homem racional, diante dos seus interesses próprios, ele faz tudo certinho, mas as coisas não acontecem como esperado. Por quê? Porque aquilo não estava na programação, né? Pode passar um dia, uma semana, um mês, um ano, aquilo que foi determinado pelo alto se fará presente. Por quê? Porque Jesus governa o planeta. Continuando, a invasão dos bárbaros. Então, essas determinações do Cristo, verificadas após o reinado de Constantino, foram seguidas das primeiras grandes invasões com os visigodos, que, fugindo dos hunos, transpõem o Danúbio e estabelecem-se no oriente do Império, penetrando depois na Grécia e na Itália, espalhando flagelos e devastações. Debalde surgem as vitórias de Estilicão, porque em 410 atingem elas as portas de Roma, que fica entregue ao saque e às mais duras humilhações. Em 405, é Radagásio que parte à frente de 200.000 homens, em demanda da cidade imperial, sendo vencido, porém roubando as mais fortes economias romanas. Nesse episódio aqui é interessante, né? É muito rico de informações, né? Então, Constantino desencarna, né? E aí os seus sucessores já não conseguem dar a unidade que ele imaginou. Constantino, lembrem-se, é aquele imperador que, através do sonho, né, da lenda do sonho que viu uma cruz, pintou essa cruz na bandeira, né, na sua flâmula, e ele ganhou a luta que deu a possibilidade do catolicismo, né, do cristianismo, se tornar a religião oficial de Roma, né? Mas os seus sucessores não mantiveram essa proposta, né? Não, na sua essência, né? Então as invasões começaram a vir dos bárbaros, como a gente já explicou. No centro da Ásia, né? Ali da Europa, né? Mais deslocado para a Ásia, tinha um grupo de bárbaros, né? Que dominavam os cavalos, domesticaram os cavalos, e eles eram muito belicosos, eram os hunos, né? Esse pessoal era terrível, tanto que outros bárbaros fugiram deles, né? Esses primeiros bárbaros que fugiram de lá, que são os visigodos, tinham os godos, visigodos, ostrogodos, esses em particulares. Os visigodos fugiram de lá e foram invadir Roma. O chefe, né, Roma, nesta época, já utilizava alguns chefes bárbaros para a sua proteção, né? Eram quase que mercenários, né? Eles eram, olha, você vai fazer parte do exército romano, mesmo sendo bárbaro, né? E Estilicão era assim, foi treinado pelos romanos, e também os visigodos, né? Os visigodos fugiram lá dos hunos. Primeiro eles conviveram com os romanos, né? E tinha um representante lá, tinha o seu chefe, que era fugiu o nome, né? O chefe dos visigodos era justamente, deixa eu voltar aqui, que aí eu, né? Era, meu Deus, é o Alarico. Por quê? Porque eu confundo com o Átila, né? Alarico primeiro, ele era o chefe dos visigodos, trabalhando para os romanos. Mas depois, diante de vários acontecimentos entre os próprios romanos, o Senado, Alarico resolveu ele invadir Roma, né?
E eles fez um cerco em Roma, vou resumir bastante, né? E exigia um valor, né? Eram 3.200 quilos de ouro, era prata, era seda, né? Muito alto, né? Ele exigia um preço muito alto para não invadir. Quem intermediou essa situação é o nosso querido Santo Agostinho. Santo Agostinho foi com ele, né, conversar no cerco para que ele poupasse Roma, né, da invasão, poupassem as vidas. E realmente, né, ele foi uma invasão bem suave, né? Não, as posteriores, 40 anos depois, foram muito mais devastadoras, né? Ele queria o ouro, a prata, a seda, né? Tanto que foi falado para ele, mas se nós te dermos tudo isso, o que que nós vamos ficar? Com o que que nós vamos ficar? Vocês vão ficar com as próprias vidas, né? Era essa a postura do Alarico I, né? Que nós conhecemos na doutrina espírita como Jesus Gonçalves, né? Alarico I, ele teve esse contato com o Santo Agostinho, Agostinhos Aurélios, né? E tão logo o Santo Agostinho desencarnou, passou a acompanhar Alarico, protegendo-o, né? Sendo um inspirador das suas ações. Depois que ele desencarna, ele reencarna novamente como Alarico II, né? Mas continua com a ideia de controlar o mundo, né? Enfim, depois, posteriormente, ele renasce na França, e né, a gente já sabe da história, mas é um momento muito rico, porque da queda do Império Romano, né, surgiu a possibilidade de a expressão de muitos mártires, né, a começar por Santo Agostinho, né, a continuar por Santo Agostinho, que acabou arrefecendo um pouco essas invasões, né? Continuando, Emmanuel. As provas expiatórias do Império prosseguem numa avalanche de dores amargas. Aparecem as correntes bárbaras dos álanos, dos vândalos, dos suevos, dos burgúndios. Em 450, os hunos, comandados por Átila, atacam as Gálias. O Átila, né, os hunos, esses são, né, são tratores, né, perseguindo populações pacíficas e indefesas. A unidade imperial perde a sua tradição para sempre. Com as suas vitórias, funda Clovis a monarquia dos francos. Os bretões, oprimidos pela invasão e privados do auxílio dos exércitos romanos, apelam para os saxônios que povoam o sul da Jutlândia, organizando-se posteriormente a heptarquia anglo-saxônica. Então o Império Romano, com a invasão de Roma, ele se desfaz, ele se desagrega, e os seus pedaços, entre aspas, acabam ficando sozinhos, como, né, os bretões e os francos, né? Os francos dão origem aos franceses e os bretões à Inglaterra e tudo mais. Então, Clovis, com a queda do Império Romano, ele dá início à dinastia na França, né? E vai dando uma configuração ao longo dos séculos seguintes do mapa que é hoje, assim como os bretões. O que Roma deveria fazer, diz Emmanuel, com a educação e o amparo perseverantes, aqueles povos rudes e fortes vinham reclamar por si mesmos. A grande cidade dos Césares poderia ter evitado a catástrofe do desmembramento, se levasse a sua cultura e todos os corações, em vez de haver estacionado tantos séculos à mesa farta dos prazeres e das continuadas libações, né? Veja, são séculos seguidos de ouvidos moucos, né? Quer dizer, a espiritualidade falando, a espiritualidade fazendo, e as pessoas, os seus dirigentes, impondo os próprios interesses, né?
sempre pautado no egoísmo, na vaidade, no orgulho, que é o tripé dos males da humanidade. Esse tripé, na verdade, né, são 3 palavras, mas que abarcam todos os defeitos, né, que nós temos. São palavras, poucas palavras, mas que abrangem ciúme, inveja, maledicência e tudo mais. Por isso que nesses 3 pontos residem todos os males individuais e coletivos atuais da Terra, né? Muito bem. Com a queda do Império Romano, né, isso nós estamos falando aí em 400 século V, né? E os bárbaros assumindo essas condições, o que acontece? Os romanos, todos eles eram senadores, eram ricos, né? E eles, obviamente, além das suas posses nas cidades, eles tinham suas fazendas. E para fugir da cidade, eles levavam todos os seus objetos justamente para essas fazendas e as fortaleciam, criavam barreiras, muros, cavavam fossos, né, para a sua proteção. Essas fazendas, né, reforçadas, né, pelo êxodo desses cidadãos romanos, é que deram origem aos castelos, né? Os castelos medievais, que eram, na verdade, fortificações isoladas em meio a grandes áreas que estavam sempre sendo invadidas pelos bárbaros, né? Então, os castelos, eles tinham uma função, qual é? Impedir a invasão de quem viesse, porque o Império Romano já não tomava mais conta, né? Aí, Emmanuel, a queda do Império Romano determinara no mundo extraordinárias modificações. Muitas almas heróicas e valorosas, que se haviam purificado nas lutas perturbadoras, não obstante o ambiente pantanoso dos vícios e das paixões desenfreadas, ascenderam definitivamente a planos espirituais mais elevados, apenas voltando às atmosferas do planeta para o cumprimento de enobrecedoras e santificantes missões. Então, esse período turbulento, esse período de muito sofrimento, serviu para um salto, né, para muitos espíritos que sofreram as agruras da espada, né? E a libertação, né, dos interesses do mundo se refletiu na aquisição de condições morais para se tornarem futuramente e presentemente, né, os guias, né, da humanidade que ainda se arrasta nos mesmos vícios daquela época. A desorganização geral, com os movimentos revolucionários dos outros povos do globo terrestre, que embalde esperam o socorro moral do governo dos imperadores, originara longo estacionamento nos processos evolutivos. É aí, nessa época de transições que agora atinge as suas culminâncias, que vamos encontrar as razões da Idade Média, ou o período escuro da história da humanidade. Só esse ascendente místico da civilização pôde explicar o porquê das organizações feudais depois de tão grandes conquistas da mentalidade humana, nos grandes problemas da unidade e da centralização política do mundo. É que um novo ciclo de civilização começava sob a amorosa proteção do Divino Mestre, e as últimas expressões espirituais do grande império retiravam-se para o silêncio dos santuários e dos retiros espirituais, para chorar na solidão dos conventos sobre o cadáver da grande civilização que não soubera prover ao seu glorioso destino. Então, é mais ou menos assim, né? Não querem as orientações do Cristo, então fiquem à própria mercê. E aí ocorrem esses isolamentos. O mundo feudal, né, ele começa com a queda do Império Romano e vai acabar no século
aproximadamente em 1500, né, século XVI, com o que se chama mundo moderno, né? A Idade Média se divide em duas fases, a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. A Alta Idade Média é justamente esse primeiro período, né, dos séculos seguintes, em que se aprofunda esse isolamento social, a centralização política deixa de existir, as nações elas se adormecem, né? E todo o conhecimento da Europa, né, dos romanos, se restringe aos monastérios, né, junto aos representantes do catolicismo, onde foram levadas as bibliotecas, não se lia, né? As bibliotecas, os livros, tudo isso. É só assistir O Nome da Rosa, né, que dá para ter uma ideia de como funcionava a coisa, né? A gente sempre comenta. Naquela época, a ignorância era tão grande, principalmente na Alta Idade Média, que aqueles que reproduziam os livros, né? Eles copiavam os livros, eles desenhavam as letras, porque eles eram analfabetos, eles não sabiam ler o que estava escrito no livro, eles simplesmente iam reproduzindo, desenhando as letras, né? Então, já foi classificado como o período das trevas e tudo mais, porque todas aquelas conquistas de arquitetura, de política, de administração, de arte, tudo isso acabou ficando relegado, né, para esse modo bem rural, né, que são os feudos. Por hoje interrompemos aqui, na semana que vem retomamos a ideia. Prazer em revê-los. Nossos cumprimentos a todos. Hoje iremos abordar a parte 2 do Livro dos Espíritos, onde menciona a influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e as nossas ações. É inata nos seres humanos a ideia da existência de seres inteligentes, extracorpóreos, na natureza. Apenas os ateus não a comungam, e bastaria observarmos que até mesmo os silvícolas em todo o globo terrestre creem na existência dos espíritos e acreditam na participação deles na vida dos encarnados, sem que tenham recebido alguma doutrinação para isso. A Bíblia atesta a influência e participação dos espíritos na vida dos encarnados, com várias descrições de ações de Jesus, interrompendo litígios de variados tipos entre desencarnados e encarnados. Em meio do século XIX, o eminente educador francês Hipólito Léon Denisard Rivail tomou contato com os fenômenos extraordinários que se davam em salões da sociedade parisiense e, tomando a decisão de estudá-los pelas vias da experiência e racionalidade, chegou à conclusão que os fenômenos eram provocados pelos espíritos, e com eles iniciaram-se os diálogos que resultaram no corpo da doutrina espírita. E assim declara o educador, agora com o pseudônimo de Allan Kardec: os seres que se comunicam designam a si mesmos, como dissemos, sob o nome de espíritos ou de gênios, tendo pertencido, pelo menos alguns, aos homens que viveram na Terra. Eles constituem o mundo espiritual, como nós constituímos durante nossa vida o mundo corporal. E assim ele continua: o espírito não é, portanto, um ser abstrato e indefinido,
que somente o pensamento pode conceber. É um ser real, definido e que, em alguns casos, pode ser reconhecido, avaliado pelos sentidos da visão, da audição e do tato. Sendo as almas daqueles que aqui viveram, carregam consigo as características que desenvolveram. Por isso, são naturalmente diferentes entre si, como são os encarnados, mas também como entre nós, vinculados à lei do progresso. Daí a necessidade da reencarnação. Esclarece Kardec: os espíritos não pertencem perpetuamente à mesma ordem. Todos melhoram ao passar pelos diferentes graus da hierarquia espírita. Esse progresso ocorre pela encarnação, que é imposta a alguns como expiação, a outros como missão. A vida material é uma prova que devem suportar várias vezes, até que tenham atingido a perfeição absoluta. É uma espécie de exame severo ou de depuração, de onde saem mais ou menos purificados. Os bons espíritos representam a providência divina junto aos encarnados, protegendo-os, instruindo-os, para que aproveitem ao máximo as possibilidades de progresso moral. E os maus espíritos, que são por opção pessoal, ao contrário, procuram induzir aos encarnados ao erro, pelos mais diversos motivos, tanto quanto buscam arrastá-los e mantê-los na viciação, qualquer que seja ela. Em O Livro dos Espíritos, os espíritos superiores nos esclarecem dizendo que os espíritos veem tudo o que fazemos, porque nos rodeiam incessantemente, mas cada um vê apenas as coisas sobre as quais dirige sua atenção e que podem conhecer os nossos mais secretos pensamentos e frequentemente conhecem o que gostaríamos de esconder de nós mesmos. Nem atos, nem pensamentos lhes podem ser ocultos, e por isso os espíritos influem sobre nossos pensamentos e ações, e sua influência é maior do que podeis imaginar. Muitas vezes são eles que nos dirigem, esclarece Kardec. Recordemos que o Livro dos Espíritos, como os demais livros da codificação, foram orientados por espíritos de escola, de alta envergadura, dos quais podemos citar João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito da Verdade, Sócrates, Platão, Fenelon, Franklin, Swedenborg, etc., etc. E eles esclarecem a Kardec logo no início do livro, que este livro é o repositório de seus ensinos. Foi escrito por ordem e mediante ditado de espíritos superiores, para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional isenta de preconceitos do espírito de sistema. Nada contém que não seja expressão do pensamento deles e que não tenha sido por eles examinado. Só a ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação, constituem obra daquele que recebeu a missão de os publicar, ou seja, Allan Kardec. Entre os espíritos que concorreram
para a execução dessa obra, muitos se contam que viveram em épocas diversas na terra, onde pregaram e praticaram a virtude e a sabedoria. Outros, pelos seus nomes, não pertencem a nenhuma personalidade cuja lembrança a história guarde, mas cuja elevação é atestada pela pureza de seus ensinamentos e pela união em que se acham com os que usam os nomes venerados. Esses espíritos venerados concluem a parte chamada Prolegômenos, logo no início do Livro dos Espíritos, com os seguintes dizeres: lembra-te de que os bons espíritos só dispensam assistência aos que servem a Deus com humildade e desinteresse, e que repudiam a todo aquele que busca na senda do céu um degrau para conquistar as coisas da terra. Eles se afastam do orgulhoso e do ambicioso. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira erguida entre o homem e Deus. São um véu lançado sobre as claridades celestes, e Deus não pode servir-se do cego para fazer compreensível a luz. E voltando sobre a influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e ações, vamos continuar. Pode o homem se libertar da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal, porque apenas se ligam àqueles que os solicitam por seus desejos ou os atraem pelos seus pensamentos. Entretanto, pode o homem se libertar da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal, porque apenas se ligam àqueles que o solicitam por seus desejos ou os atraem pelos seus pensamentos. E se pode neutralizar a influência dos maus espíritos fazendo o bem e colocando a toda a sua confiança em Deus. Com isso, ele repele a influência dos espíritos inferiores e anulará o domínio dos que querem ter sobre vós. Eis porque Jesus nos ensinou a dizer na oração do Pai Nosso: Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Aconselham ainda a não escutar as sugestões dos espíritos, que inspiram maus pensamentos, sopram a discórdia, excitam todas as más paixões. Desconfiemos, especialmente, daqueles que exaltam nosso orgulho, porque nos conquistam pela fraqueza. É nesse sentido que se deve entender a orientação dada por Jesus. Orai e vigiai para não cairdes em tentação. Versículo 41 do capítulo 26 do seu Evangelho. Há muito mais a ser estudado na doutrina espírita sobre esse tema, incluindo casos de influência e perseguições motivadas por vingança por parte de espíritos desencarnados, que, não conseguindo perdoar, perseguem o encarnado que o vitimou no passado. Porém, precisamos entender que são os nossos valores morais que dão sustentação aos nossos pensamentos, vontades e ações, que atraem os espíritos para junto de nós, sejam eles bons ou maus. Em seguida, o próprio Kardec comenta: é assim que Deus deixa à nossa consciência a escolha da rota que devemos seguir e a liberdade de ceder a uma ou a outra das influências contrárias que se exercem contra nós.
Se Deus permite que soframos influências negativas atraídas pelos nossos pensamentos e ações, com o objetivo de nos levar ao aprendizado, em sua misericórdia não nos deixou à mercê dos acontecimentos. Também nos colocou ao lado nossos anjos guardiães, espírito mais elevado que nos instrui e protege e que respeita o nosso livre-arbítrio. Conforme nos orientam São Luís e Santo Agostinho, respondendo à pergunta 495 deste mesmo livro, eles dizem: não receemos em fatigá-los, aos anjos guardiães, com as nossas questões, pois é exatamente esta a particular missão desses espíritos, agindo como provisórios pais espirituais. Regozijam-se e alegram-se de ver o seu filho, entre aspas, ou o seu protegido, recorrer à sabedoria de um espírito mais experiente. Ele não vai nos retirar o fardo que devemos carregar, seja ele qual for, visto ser essa a atitude destituída de qualquer valor educativo, mas vai nos aliviar e ajudar a carregá-lo, dando-nos coragem e bom ânimo em todos os momentos difíceis da vida. Assim, quando estivermos tristes, amargurados, desiludidos, fraquejando e duvidando, lembremo-nos dos espíritos protetores e mais, quando estivermos felizes, alegres, satisfeitos, exultantes com as nossas ações corretas, dividamos nossa alegria com estes incansáveis servidores, em um verdadeiro tributo de gratidão ao trabalho de amor que desempenham a nosso favor. Lembrando sempre, ninguém está desamparado. E assim concluímos, desejando a todos uma ótima semana. Muita paz.